E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Danilo Kaneski. Neste vídeo quero trazer um desenvolvimento de um projeto utilizando RabbitMQ, Java com Spring e Node.js. O que vamos fazer nesse projeto? É uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz, conhecendo o RabbitMQ. Este projeto será o desenvolvimento de um microserviço, que será o produtor da mensagem, e dois consumidores, um em Java com Spring e um em Node.js. Todos esses três comunicando com o RabbitMQ. Olhando o nosso projeto em tela, fica mais fácil exemplificar o que vamos fazer durante esse mini curso, vamos chamar assim. Então temos como servidor principal o nosso RabbitMQ, que é o nosso servidor de mensageria. Temos um servidor, um microserviço, bem dizer, responsável por receber requisições de atualização de estoque e preço de produtos. Então o nosso serviço principal vai ser esse, atualizar estoque e preço de um produto. Então a gente tem esse servidor REST e também será o produtor das mensagens. O usuário vai fazer requisições nesse microserviço. Também teremos um consumidor responsável por receber as mensagens de atualização de estoque, desenvolvida em Java com Spring. E um outro consumidor que é responsável por receber as mensagens do preço com Node.js. Primeiro, antes da gente já partir para a nossa criação do projeto, primeiro vamos fazer a instalação do RabbitMQ usando o Docker. Para quem não conhece, Docker é uma ferramenta que nos possibilita reproduzir o ambiente que vai ser usado em produção na nossa máquina de desenvolvimento. Como que ele faz isso? O Docker ele é um virtualizador do sistema operacional. Ou seja, ele virtualiza o seu sistema operacional compartilhando os mesmos recursos da máquina física. Para facilitar o entendimento disso, vamos comparar com uma máquina virtual. Uma máquina virtual você instala um sistema operacional, virtualiza quantos processadores você quer, então ele separa esses processadores para a máquina virtual, ele faz separação do disco, da rede, tudo isso é virtualizado. E em comparação com o Docker, você não tem essa virtualização do hardware, só do sistema operacional. Dentro do Docker temos alguns conceitos importantes. Primeiro, que é uma imagem, que é um container, e também o que é o cliente Docker. Uma imagem é onde contém todo o nosso software que vamos estar utilizando. Por exemplo, o RabbitMQ. O RabbitMQ está contido dentro de uma imagem do Docker, com todas as suas bibliotecas, tudo que ele necessita para ser colocado no ar está dentro de uma imagem do Docker. E os containers são chamados de containers, essas instâncias da aplicação em cima de uma imagem. Então eu quero iniciar o RabbitMQ. Eu vou executar um comando X, que a gente vai ver daqui a pouco, e esse comando vai criar uma instância do Docker baseado nessa imagem. Temos também o cliente Docker, que nos possibilita executar comandos na linha de comando, pelo DOS, no caso aqui do Windows. E também temos o Docker Daemon. Esse é o principal recurso do Docker, porque é ele que gerencia toda essa estrutura do container, criação dele, destruição e etc. Então, vamos ver aqui como que a gente faz a instalação. Neste caso, estou vindo aqui no site do docker.com, em produtos, Docker Desktop. No meu caso, faço o download da biblioteca Windows. Tá? Beleza. E também você pode fazer para Mac ou Linux. É bem tranquilo. Tá? Para Linux você faz via linhas de comando. Tem no próprio, quando você clica e direciona para a página do Linux, ele te instrui corretamente como é que faz isso. Não vou fazer essa parte de instalação porque é bem simples. Depois que você instalar o Docker, ele vai levantar esse símbolozinho da baleinha que você está vendo aqui perto do seu relógio, onde você consegue abrir o dashboard da tela do Docker. Eu cliquei aqui no meu, vamos esperar um pouquinho que ele vai abrir daqui a pouco. Isso. Então você já consegue ver os containers que você tem, as imagens que você tem dentro aqui do Docker através desse painel que ele disponibiliza aqui para a gente. Quando a gente instala o Docker, no caso do Windows, vem também junto com ele um outro recurso, uma nova funcionalidade chamado Docker Compose. Esse Docker Compose nos possibilita juntar cada serviço que a gente quer levantar dentro de um arquivo YAML, que é responsável, que vai conter dentro desse arquivo todos os serviços que a gente quer levantar. E esse Docker Compose nos permite levantar todos de uma vez só. Então, essa instalação do Docker a gente vai fazer utilizando esse Docker Compose. Então, vou vir aqui dentro da minha pasta, do meu arquivo, dentro de uma pasta qualquer.
RabbitMQ, aqui eu não tenho nenhum arquivo, então eu vou criar um arquivo aqui. Vou chamá-lo de dockercompose.yml. Está aqui o nosso arquivo. E agora vamos fazer as configurações do nosso Docker Compose para que a gente consiga levantar um serviço do RabbitMQ com o Docker. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. A primeira linha que a gente define aqui é o nosso serviços. Então vou definir um bloco chamado services, 2 pontos. Qual o nome do nosso serviço? RabbitMQ. Esse nome você pode dar o que você quiser. Aqui eu estou dando RabbitMQ. Beleza. Então aqui a gente definiu o nome do nosso serviço. O próximo é a imagem que a gente quer utilizar. Neste caso, é a imagem do RabbitMQ. Então vamos definir a imagem RabbitMQ, 2 pontos, 3. Pronto. Management. Como que eu sei o nome da imagem? Quando a gente trabalha com Docker, a gente define o nome de uma imagem. Se a gente acessar aqui, tem um site do Docker chamado Docker Hub. Esse site ele é um repositório de imagens do Docker. Então, se eu pesquisar aqui RabbitMQ, ele vai me mostrar vários repositórios do Docker de imagens do RabbitMQ. Eu posso mandar uma imagem aqui e contribuir também, mas vamos pegar aqui a imagem oficial, RabbitMQ. Aqui nessa imagem oficial, ele me fala qual é o nome da imagem que a gente precisa utilizar para poder trabalhar com o RabbitMQ. Então, aqui eu vou trabalhar em específico com... aqui, por exemplo, se eu não definir qual é a versão da imagem, neste caso que não está definido, ele vai me devolver a última versão. Neste caso, eu vou trabalhar com a versão 3. Então, por isso que eu coloquei 3 management no nosso arquivo. Deixa eu ajustar aqui. Então também agora vamos definir o nome do nosso container. Container name. Vamos chamar de RabbitMQ também. Vamos adicionar um atributo chamado restart. Serve para iniciar o nosso serviço caso o nosso computador, a nossa máquina seja reiniciada. Então ele inicia automaticamente. Qual o parâmetro que define isso? Always. Vamos definir aqui também a porta de comunicação do RabbitMQ. Então a primeira porta de comunicação 5672, que é a porta do nosso servidor AMQP. Então eu quero acessar pelo lado da minha máquina 5672 e do lado dentro do RabbitMQ 5672. A outra porta, o RabbitMQ nos fornece um acesso a um painel administrativo web, então a gente precisa definir uma porta para poder acessar esse painel. A porta padrão, que é a do RabbitMQ, é 15672. Então vamos adicionar aqui também 15672. Ponto de atenção em cima disso é o mapeamento dos dados de onde serão armazenados as informações do RabbitMQ, no caso as filas e as mensagens. Então a gente define aqui os volumes. Então eu vou adicionar um volume. Para qual passo eu quero colocar essa informação? Então eu vou acessar aqui meu diretório, onde eu estou criando esse arquivo. Vou criar uma nova pasta. Vou chamá-la de dados. Eu quero que os dados do RabbitMQ sejam persistidos dentro desta pasta. Isso é necessário porque se você não especificar ele, vai salvar isso dentro de um container. Quando o container for finalizado, todos os dados que estão dentro do container são perdidos. Por isso que é feito esse mapeamento, para você ter os dados salvos e poder fazer backup, caso corrompa a sua máquina, você possa restaurar isso. Então, vou definir aqui dados. Aonde que está salvo esses dados do RabbitMQ? Se a gente voltar aqui na parte do Docker Hub, aqui eles nos informa aonde esses dados são armazenados. Então vamos ver aqui, database dir, diretório do banco de dados, var, /lib, /RabbitMQ, mais alguma coisa. Então eu vou pegar esse diretório principal e vou adicionar aqui como mapeamento do meu volume. Então tudo que está do lado direito é o que está dentro do container, do lado esquerdo
a sua máquina física. E, por último, vamos definir aqui algumas variáveis de ambiente, que vão ser a definição do nome de usuário e da senha, para poder conectar o RabbitMQ. Aqui também a gente tem essas informações. Se a gente for vindo aqui dentro do Docker Hub, a gente consegue encontrar essas variáveis de ambiente. Então vamos voltar aqui. Aqui. RabbitMQ default user, vamos defini-lo aqui. Qual usuário que a gente vai usar? Vamos colocar admin. E o RabbitMQ pass, que é a senha, vamos colocar também como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Criamos o nosso arquivo. Vamos partir para a linha de comando agora. Então vou acessar aqui agora o WSDL, o terminal. Vou até o meu diretório, de onde está esse arquivo. cd/docker. cd RabbitMQ. Nosso arquivo dockercompose.yaml está aqui. Como executar esse arquivo e levantar o nosso container? Vamos chamar docker compose up -d. O que esse comando faz? Vamos voltar aqui no arquivo, que ficou errado. Eu coloquei aqui 2 pontos e não é 2 pontos, é igual. Então vamos colocar aqui igual. Variável de ambiente a gente define com valor igual. Então vamos voltar, vamos executar o mesmo arquivo. O up, o que ele vai fazer? Criar um container, uma instância da nossa imagem em um container. Primeiro, o que ele faz? Ele faz verificações. Ele verifica, essa imagem que você quer levantar no container existe na sua máquina? Não. Então ele vai até o repositório do Docker Hub, faz o download dessa imagem para o seu computador e depois instancia, que é isso que ele está fazendo aqui agora. Então ele já fez o download e agora está extraindo todos os arquivos das imagens. Vou esperar concluir isso aqui e a gente já dá procedimento. Beleza, já fez o download, agora ele está criando a nossa instância, que é o nosso RabbitMQ. Criou, vamos digitar com alguns comandos aqui do Docker para a gente poder conhecer um pouco mais. Vamos digitar Docker Images. Então ele vai listar para a gente todas as imagens que a gente tem dentro do nosso computador, né, que já foram baixadas do Docker Hub. Então se a gente observar, a gente tem o nosso RabbitMQ aqui. Como que a gente vê as instâncias que já estão rodando no Docker? Docker PS. Então ele mostra para a gente que a gente já tem um RabbitMQ, uma imagem. Deixa eu expandir para ficar melhor. Aumentar um pouco também essa. Executar aqui de novo. Deixa eu limpar. Docker PS. Então ele mostra para a gente que a gente tem o nome do container, o nome da imagem, quanto tempo ele foi levantado, quando foi criado, quanto tempo ele foi levantado e quais são as portas que ele está disponível para acesso. Vamos conferir se realmente ele está funcionando? Vamos voltar aqui no navegador. Como ele está na minha máquina, vamos acessar. Acessar localhost 2.15672, que é a nossa porta de comunicação com o painel web. Vamos digitar a nossa senha, admin, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que a gente colocou. Então, esse é o painel administrativo do RabbitMQ. Então, aqui ele lista para a gente algumas informações, quantas conexões tem, quantas filas tem, consumidores a gente tem, as conexões, os canais de comunicação, todas as exchanges, os padrões já vêm criados e as filas também. Então a gente já tem o RabbitMQ funcionando. Voltando aqui um pouco no Docker, como que a gente faz para poder destruir esse container? A gente pode simplesmente, através do Docker PS, a gente consegue ver qual é o container ID. Neste caso, é esta informação. A gente pode dar um Docker stop e passar o número desse container, ou também usar o Docker Compose. Então, Docker Compose down. Este comando ele vai parar a imagem e removê-la. Para dar esse comando Docker Compose, dentro do diretório de onde você está executando, precisa conter este arquivo, senão ele não vai executar. Removeu, mas vamos colocar aqui
no ar de novo. Queria só mostrar para vocês como que funciona. O parâmetro up serve para poder levantar o Docker, criar instâncias. O "-d" serve para não atachar, não direcionar o nosso command line para dentro do console do Docker. Porque a gente não quer ficar preso dentro do console do Docker para poder ver algumas informações que tem lá dentro. Então a gente simplesmente põe esse parâmetro "-d", que é detach, de desatachar, para poder não ficar acoplado dentro dessa instância do Docker. Então vamos levantar aqui de novo. Enquanto isso, vamos criar o nosso projeto. Aqui no nosso projeto, eu gosto muito e tenho muita preferência pela ideia da IntelliJ. Mas você também pode utilizar a ideia chamada STS Switch, que é uma ideia do próprio Spring, feito junto com Eclipse, né? Uma ideia do Eclipse também, Spring Tools 4 for Eclipse. Então, você pode trabalhar com ela. É bem similar à ideia do IntelliJ, mas fica a critério. Eu tenho como preferência utilizar o IntelliJ. Então vamos iniciar um projeto. Vou usar o Spring Initialize. Vamos chamar aqui então de o nome do nosso projeto, estoque preço. Deixa eu definir uma pasta para ele aqui. Estoque preço. Nosso gerenciador de dependência vai ser o Maven. Nós vamos trabalhar com Java. Aqui vamos chamar de como ponto. Vamos chamar aqui de serviço. Não, microserviço, que vai ser o nosso grupo. Vamos utilizar o Java 11. Vamos avançar. Não vou escolher nenhuma dependência, a gente vai adicionar isso tudo manualmente. Então vamos dar Finish. Então ele vai criar o nosso projeto aqui em Spring, já está preparando nossa área de trabalho. Então, ele criou aqui o nosso projeto. Estou vendo aqui a estrutura dele, está organizado aqui na tela. Então ele criou um pacote main, um pacote teste. Neste projeto que a gente vai desenvolver, a gente não vai realizar nenhum teste. Então eu vou excluir esse pacote aqui apenas para não causar confusão. O que vamos observar aqui dentro desse projeto que foi criado? Tem uma classe principal, chamada estoque preço, com a anotação Spring Boot Application. O que essa anotação faz? Ela inicia e dá start em todas as configurações de todas as dependências que o Spring necessita para poder iniciar o servidor. E daqui é o comando principal para poder startar a nossa aplicação, né, que é o método main. Dentro do resource a gente tem um arquivo chamado application.properties, é onde a gente vai configurar a nossa comunicação com o RabbitMQ. Daqui a pouco a gente vem até ele para poder fazer isso. E tem o nosso POM XML. O nosso POM ele foi gerado pelo nosso projeto e quem gerencia essas dependências que estão dentro desse POM, que são os locais onde ficam as nossas dependências, é o Maven. Então primeiro a gente tem uma dependência do Spring Boot Started e também temos a dependência do Spring Boot Test. Eu vou remover essa dependência do teste e vou adicionar uma dependência do RabbitMQ. Então vou vir aqui, dependências, nosso projeto é o org.Spring Framework, AMQP. Essa biblioteca é responsável por fornecer a comunicação com o RabbitMQ. Então vamos lá, dá um Enter, eu não quero o teste, então só do Spring AMQP. Vou clicar nesse botão aqui da tela, do Maven, para ele poder recarregar a dependência. O que é isso? Ele vai baixar essa dependência para o meu computador. Tá? No STS também tem essa opção dele já fazer o download dessa dependência para você. Então fiz isso, vou vir até o Application Properties e vou configurar a nossa comunicação com o RabbitMQ. Assim que a gente pressiona o Ctrl espaço e começa a digitar o RabbitMQ, a gente já vê que já tem várias informações da nossa biblioteca que a gente baixou referente à comunicação com o RabbitMQ. A primeira delas que a gente vai especificar é o host. Então vou digitar aqui RabbitMQ.host, vamos definir como localhost, que é onde está instalado o nosso servidor RabbitMQ, com a porta de comunicação. Então vamos digitar aqui RabbitMQ spring.RabbitMQ.port 5672, que foi a porta que a gente definiu dentro do nosso arquivo dockercompose.yaml 5672. Vamos definir aqui também usuário e senha de comunicação, RabbitMQ.username.
A gente colocou admin e como senha spring.rapidmq.password 12345 6. Apenas isso já vai nos fornecer a comunicação com o RabbitMQ. Vamos compilar o nosso projeto. Pronto, compilou sem erro nenhum. A gente pode executar, mas como a gente não tem nada no nosso projeto, não vai ter efeito nenhum. Mas vamos executar ele aqui para você ver o que ele vai mostrar para a gente no console. Ele vai jogar isso no console. O STS também faz dessa mesma forma. Então a gente consegue ver que ele iniciou nossa aplicação. A gente não tem nada implementado, ele simplesmente finalizou. Vamos voltar aqui na nossa biblioteca. Como esse primeiro projeto que a gente vai desenvolver, a nossa API, que vai receber as requisições dos clientes, a gente precisa de um servidor para poder rodar a nossa API. O Spring já tem isso, um Tomcat embarcado, que é um servidor para Java. Então vamos trabalhar com ele aqui como dependência e vou adicionar esse pacote do Tomcat, org.springboot, e aqui vamos adicionar o started web. Esse é responsável por fornecer o nosso servidor Tomcat. Se a gente segurar o Ctrl e clicar dentro desse pacote, ele vai direcionar o POM desse pacote de dependências. E aqui dentro a gente consegue ver que ele tem vários outros pacotes de dependências também. Em específico, está aqui o nosso Tomcat. Uma outra forma de você ver todas essas dependências é através do POM. Você vem aqui no seu projeto POM, botão direito, aqui Maven, Show Effective POM. Aqui ele traz todas as dependências que estão inclusas dentro desses 3 pacotes que a gente adicionou aqui. Então já tem várias coisas. Então não é simplesmente aqueles pacotes que estão sendo usados no nosso projeto, beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse primeiro parte do nosso projeto. E no próximo vídeo a gente vai ver como a gente vai criar a nossa API e também vamos criar as filas no RabbitMQ e desenvolver a nossa API. Então valeu, até a próxima!